Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas. Meu nome é Thiago Facchini e lhes dou as vindas a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. No dia de hoje, vamos falar sobre a judicialização, dos limites de franquias e coparticipação nos planos de saúde. Então, se você tem interesse neste tema ou trabalha com ele, fique ligado, fique até o final, que você vai aprender bastante com a gente, tá? Como de costume, agradecimento ao curso de Direito da Univille, que incentiva todas essas discussões jurídicas de altíssima qualidade que fazemos aqui no Juriscast. Muito obrigado ao curso de Direito da Univille, que tem 25 anos de história e é detentor do selo OAB Recomenda. Para conhecer um pouquinho mais sobre o curso, basta acessar univille.br/direito. Também os recadinhos de costume, estamos em vídeo no YouTube e no Spotify, então fique à vontade para acompanhar-nos em vídeo nesses canais e também em áudio em todas as demais plataformas de consumo de podcast. Nos acompanhe, nos siga, faça aí todo o kit de socialização com o Juriscast e, claro, comigo, @Thiago Facchini em todas as redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no X e assim por diante. Tudo bem? Bom, tá feita aí a apresentação do programa, vamos ao que interessa aqui. Para falar com a gente sobre essa judicialização dos limites das franquias e coparticipações em planos de saúde, temos, como de costume, um especialista. O especialista de hoje é Marcos Patulo, sócio do escritório Vilhena Silva Advogados, mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutor em Ciências pelo Programa de Saúde Coletiva da USP. Sendo assim, doutor Marcos, seja muito bem-vindo ao Juriscast. Olá, Thiago. Gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra participar do Juriscast. Queria cumprimentar todos os ouvintes, todos os espectadores e espero contribuir aqui para o debate, para a melhor compreensão dessa questão que afeta todos nós como juristas e como consumidores também, né? É isso aí. Quando a gente estava fechando esse tema aqui, eu fiquei duplamente interessado no aspecto jurídico e no aspecto pessoal, porque é um tema que gera impacto em ambas as esferas e por isso que você está aqui para nos iluminar a mente aí a respeito deste tema. Fala um pouquinho pra gente por que é interessante a gente falar sobre este tema no momento, né? Por que além do aspecto prático, né, de sermos em algum nível impactados por isso, mas por que estamos falando agora especificamente sobre isso, sobre franquias, coparticipações, se mudou algo, seja na lei, seja no comportamento dos planos de saúde ou do próprio mercado? Como que essa proposta aí da ANS de limitar franquias, coparticipação nos planos de saúde pode passar a influenciar as cláusulas dos contratos, a relação entre os consumidores, operadores, né, sob a ótica do CDC. Por que a gente tem que falar sobre isso? O que está acontecendo nesse mundo aí? Recentemente, faz mais ou menos um mês, a ANS divulgou uma pauta, né, como se fosse um pacote aí de medidas regulatórias que estão sendo discutidas na agência. Agora, provavelmente no próximo mês, pode ser que saia alguma resolução nesse sentido, em que ela vai discutir algumas mudanças, né, na regulamentação do mercado. A gente sabe que a ANS, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela é a agência que tem competência para regulamentar, né, esse mercado que, enfim, quase todos nós aqui somos beneficiários. A gente sabe a importância que o mercado da saúde suplementar tem aqui no Brasil e para a efetivação do direito à saúde no Brasil. Então, é um mercado muito importante que afeta a grande maioria dos consumidores, né? Então, por que o tema da franquia e coparticipação? Porque nesse pacote de medidas que a ANS anunciou, que está estudando, né? Quer dizer, está em estudo para eventualmente fazer uma regulamentação, a questão das franquias e coparticipações foi colocada como um dos pontos em que a agência está de olho, né? Então, na verdade, o que chama atenção nesse pacote, né, é a questão, primeiro, do reajuste dos planos individuais, em que a ANS diz que está estudando a possibilidade de aprovar uma revisão técnica para os planos individuais. Isso é um ponto muito importante e que eu acho que a gente poderia também discutir, né? A questão das franquias e coparticipação e também o reajuste dos planos coletivos, um outro ponto ali que está em discussão, e também vendas online de plano de saúde. Então, assim, foi um pacote de medidas que a ANS anunciou, questões até que não sei nem se deveriam estar sendo debatidas ao mesmo tempo. Assim, foi até uma audiência pública que a ANS fez, se eu não me engano, em outubro, né, e que foi até um pouco criticada por isso. Assim, como é que você vai discutir temas tão complexos, né, numa audiência?
em uma única audiência pública, né? Uma questão que surgiu um pouco assim de surpresa, né? Então, a discussão vem daí. Agora, como isso vai afetar, vai depender um pouco de como vai vir essa regulamentação, né? Sim, sim. A gente sabe que quando vem uma audiência pública nessa linha é porque algo já está em movimento normalmente, né? E como órgão regulador, eles têm a caneta na mão, mas ainda não dá para ter certeza. Mas a gente pode fazer um exercício de futurologia em breve, né? Então, a questão assim, né? A coparticipação hoje é um mecanismo. Assim, franquia e coparticipação, elas estão compreendidos no que a gente chama, assim, do ponto de vista regulatório, em mecanismos financeiros de regulação. Esse é o nome que, né, as resoluções e quando você debate com especialistas, eles falam disso. A coparticipação é aquele valor que a operadora acaba cobrando em alguns contratos que prevêem esse mecanismo, né? Em que o beneficiário ele meio que paga uma parte do procedimento ou do exame que ele vai fazer. Então a pessoa vai lá fazer um exame de sangue e vamos supor, uma situação hipotética, o exame custa R$100, né? E a operadora cobra ali R$10 do beneficiário e R$90, né? Ela acaba arcando, né? E a franquia é parecida com o que a gente tem ali no automóvel, né? Aquela questão, um valor que acaba, né, sendo um limite, né, de cobertura, a operadora não cobre até um determinado valor o sinistro, né? A franquia a gente não tem aqui no Brasil assim, uma prática de utilização no mercado da saúde, ou seja, a gente sabe que nos Estados Unidos é muito comum. Aliás, é raro nos Estados Unidos você ter um contrato que não tenha franquia, mesmo em saúde, né? Aqui no Brasil é muito comum o mercado de automóveis, todo mundo sabe, né? Quando contrata ali um seguro de automóvel que tem franquia. Mas aqui no Brasil a gente não tem essa prática ainda. Pode ser que, eventualmente, com a regulamentação dessa questão, a gente passe a ter produtos que tenham a previsão aí de franquia, né? E a coparticipação já é bem mais comum. A gente tem contratos, principalmente contratos coletivos, em que na contratação, né, o estipulante opta por planos que tenham a coparticipação, porque a coparticipação ela tem um efeito de diminuir o que a gente chama de risco moral. O que é risco moral? Tá? O risco moral é aquele assim, já que eu estou pagando, eu vou usar, sabe? Assim, essa questão do risco moral assim, é aquela sobreutilização desnecessária do serviço. A pessoa, já que eu paguei aqui, eu vou lá fazer o exame. Já que eu paguei aqui, eu vou lá pedir isso aqui. Então, assim, a ideia seria coibir um pouquinho esse uso desnecessário que, sob o ponto de vista regulatório, atual, eles chamam de risco moral. Você contém um pouco a sinistralidade, porque só o fato de você prever uma coparticipação, isso levaria um desestímulo ao uso desnecessário do plano, tá? Essa questão hoje ela está regulamentada por uma resolução muito antiga. Tem uma resolução número 8 do CONSUL. CONSUL é o Conselho de Saúde Suplementar. Atualmente, ele até foi reativado ali durante o governo Bolsonaro, mas ele tá, assim, ele não tem tido muita importância do seu ponto de vista regulatório, né? Atualmente as resoluções, a regulamentação é a mesma da ANS. E a ANS, se eu não me engano, foi em 2018, ela editou uma resolução a 433, resolução 433, que regulamentou franquia e coparticipação, mas na época essa resolução pegou muito mal. Foi muito mal vista pelo mercado, muito mal vista pelos beneficiários, e inclusive foi ajuizada uma ação no STF que suspendeu a vigência dessa norma. Né? A ministra, não lembro agora qual ministro que foi, mas eles deu uma resolução, uma liminar suspendendo a vigência dessa resolução, que em seguida foi revogada. A ANS editou a 434, que revogou a 433. Né? Então, é uma questão que a ANS já estava querendo regulamentar. Né? Porque a resolução número 8 do Consul tem muitas lacunas, é uma questão que ainda está mal regulamentada, com a participação e a franquia, quer dizer, o mercado sequer tem segurança jurídica para aplicar isso nos contratos atualmente, porque a regulamentação ela é muito claudicante. Assim. Então, assim, por exemplo, na resolução número 8 do Consul, tem uma norma que diz que a coparticipação ela não pode caracterizar um fator restritivo severo para a utilização do serviço. Mas, assim, é uma cláusula aberta. O que significa fator restritivo severo? Já tive ações judiciais que a gente questiona uma coparticipação de 30%, que o juiz não considera isso um fator restritivo severo. Sim, na minha opinião, seria.
Então, assim, é uma questão que está muito em aberto. E o simples fato da gente discutir a regulamentação dessas questões, ela não é mal por si, assim, a ANS vai regulamentar, isso não necessariamente vai levar a uma regulamentação ruim para o consumidor, vai depender de como esse assunto vai ser tratado, tá? E essa é uma questão que eu acho que a gente pode desenvolver, assim, o que pode acontecer. Quer dizer, se for uma resolução que vai deixar mais claro, por exemplo, quais são os limites de coparticipação, se for uma resolução, por exemplo, que isente os procedimentos e tratamentos crônicos de coparticipação, esse é um problema que a gente tem hoje, né? Eu pego muitos casos de pessoas com doenças crônicas que às vezes elas pagam mais de coparticipação do que o valor da mensalidade do plano dela. Porque o tratamento é tão caro que mesmo a coparticipação sendo baixa, o valor que ela paga de coparticipação acaba superando o valor da mensalidade do plano dela. E isso hoje, à luz da regulamentação que a gente tem hoje, em tese, está em aberto. Assim, se você considerar isso um fator restritivo severo para você acessar, né, o serviço, seria abusiva essa prática, mas é uma questão que assim, eu não tenho como cravar que entendeu? Porque está para interpretação. Agora, se a nova resolução vier tratar disso, falar o seguinte, por exemplo, doenças crônicas, você não aplica coparticipação, por exemplo, seria uma medida boa para o consumidor, né? E a franquia, então, a gente não sabe como isso vai ser aplicado, não sabe como isso pode vir a ser. Assim, na franquia, sou um pouquinho cético, assim, eu acho que é uma questão um pouquinho mais delicada, eu acho que a gente não tem uma prática disso no mercado, eu não sei como isso seria absorvido nos produtos, não sei como isso poderia efetivamente afetar o consumidor. O meu grande medo é que, uma vez regulamentado, a gente não tenha mais produtos sem isso, entendeu? Sem franquia, sem coparticipação, e que isso passe a ser uma prática, seja regra. E a ideia se a gente vai regulamentar franquia, coparticipação, que isso seja uma opção para o consumidor, né? O consumidor fala, eu quero um produto, por exemplo, com franquia, porque o que eu vou pagar menos na mensalidade compensa. Por exemplo, para ele, uma pessoa que não usa muito, uma pessoa saudável, uma pessoa que às vezes, fazendo ali o cálculo, para o que vale a pena, eu prefiro um produto que tenha franquia, porque no longo prazo, para mim, vai valer a pena. Agora, ou mesma coisa vale para a coparticipação. Prefiro prever uma coparticipação que, mesmo eu tendo que ali, a cada procedimento, pagar alguma coisa, para mim vai valer a pena por conta do desconto ou do valor que eu vou pagar. Agora, se isso virar regra, por exemplo, se não conseguir mais achar produtos sem franquia, sem coparticipação, e os produtos sem franquia e coparticipação virarem muito caros, que nem, por exemplo, né, fazendo só um paralelo, a questão das bagagens nas companhias aéreas. Né? Eu lembro que a discussão era, não, imagina, você vai ter que pagar a bagagem e a passagem aérea vai ficar muito mais barata. Imagina, isso daí vai ser excelente para o consumidor. E foi péssimo, a gente sabe. Né? As passagens aéreas atualmente estão muito mais caras e você ainda tem que pagar, né, para despachar a bagagem. Quer dizer, a passagem está mais cara e você paga para despachar a bagagem. E você ainda se esforça para levar a bagagem individual para não despachar, para não ter que pagar. E quando você chega lá na hora de entrar no avião, a companhia ainda fala, olha, o voo está lotado e você vai ser obrigado a despachar a bagagem que eu não deixei você despachar de graça. Então, a gente sabe que a prática agora no mercado, né, de companhias aéreas é dessa forma, né? E ficou uma situação, na minha opinião, como usuário desse mercado, ficou péssimo. E eu tenho medo que nesse tema da franquia com participação fique a mesma coisa. Você lembra quando tinha contratos que não tinha franquia com participação? Isso não pode acontecer. Quer dizer, uma coisa vamos regulamentar para ampliar o leque de possibilidades para o consumidor. Eu quero um plano com coparticipação porque é mais barato, para mim vale a pena. Eu quero um plano com franquia porque o que eu vou ter de desconto na mensalidade para mim vale a pena. Legal, não, eu prefiro um plano sem isso porque eu não quero ter esse tipo de dor de cabeça se um dia eu for usar o plano e eu quero que tenha o plano nos moldes antigos, ali sem franquia, sem coparticipação, porque para mim é melhor. Legal, se a ideia for essa, eu sou a favor, né, da regulamentação, não tem problema nenhum. Agora, a gente sabe como é que as coisas acontecem aqui no Brasil. Né? Eu tenho bastante receio de, uma vez vindo uma regulamentação dessa, a gente coloque os planos sem franquia e sem coparticipação nos livros de história. Né? Sim, sim. Boa essa sua colocação, que você já deu bastante insumo e já trouxe um pouco da discussão para a linha que a gente tem que fazer nesse momento. Como a regulação ainda não existe, acho que
para ajudar a nossa audiência aqui, a gente pode fazer esses exercícios do ponto de vista de público-alvo, né, e impacto jurídico, né, porque assim, se a gente for falar apenas de judicialização, caso venha uma regulação, a partir do próximo, né, da próxima renovação de contrato, talvez haja algum tipo de judicialização, e isso é uma análise até simplista, né, mas talvez a gente possa aqui pensar nos 3 públicos envolvidos, que é o próprio plano de saúde, a própria entidade, as empresas, né, que são grandes clientes dos planos de saúde, tem bastante impacto financeiro nesse mercado, e por fim também os consumidores finais, aqueles que têm planos pessoais, planos familiares, que tanto numa regulação pró-consumidor quanto não tanto assim, vão ter algum tipo de impacto, e os advogados vão estar envolvidos ou podem estar envolvidos nessas intervenções, né? Então vamos começar pela ponta que o CDC aí tenta ajudar. Como é que você vê, e aqui, de novo, tudo que a gente vai falar nesse próximo bloco aqui é um pouco de futurologia. Vamos abrir aqui o bloco Mãe de Iná, mas pensando como advogado, caso, né, tenhamos uma regulação pró-consumidor, o que você vê aqui de pontos positivos, pontos de atenção, e eventualmente os advogados vão ter aqui pontos positivos para ajudar os planos de saúde, e da mesma forma, caso venha uma regulação menos positiva para o usuário final, o que você vê aqui que existam de oportunidades e pontos de atenção também para os advogados que vão ajudar essas pessoas? Eu acho assim, sob o ponto de vista jurídico, olhando para a relação contratual, para a defesa do consumidor, a gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor ele declara como vantagem, como prática abusiva, né, toda cláusula, toda prática que gera uma desvantagem manifestamente excessiva para o consumidor, né? Então a gente tem essa questão lá, o artigo 39.5 do consumidor, que é uma grande diretriz para a gente analisar as práticas, principalmente também aqui no mercado da saúde, né, em que medida, né, a previsão, né, desse mecanismo, né, seja da franquia, seja da coparticipação, em que medida isso vai gerar uma desvantagem excessiva para o consumidor. À luz da atual regulamentação, lá, a resolução número 8 do Consul, isso está bastante em aberto. O grande ponto é aquele artigo que eu disse, né, que menciona, né, o que seria um fator restritivo severo para você, em que medida a coparticipação caracterizaria um fator restritivo severo para você acessar o serviço, né? O que eu espero de uma regulamentação desse ponto é que, primeiro, que haja, né, uma exemplificação do que seria, né, esse fator restritivo severo, até para facilitar, primeiro para gerar segurança jurídica para as operadoras, né, para elas saberem exatamente aonde elas estão pisando, porque o mercado precisa de segurança jurídica, né, ela precisa saber, né, uma vez que ela coloca um produto à venda, ela saiba exatamente o que a regulação da agência espera, né, desse produto, né? Então, eu acho que esse ponto é importante. Para o consumidor, o grande ponto que eu vejo hoje é justamente o tratamento, principalmente das doenças crônicas, porque quem que judicializa hoje com participação? É aquela pessoa que precisa usar reiteradamente o produto por conta de uma doença, normalmente doenças que ou tem um tratamento muito custoso ou é um tratamento de longo prazo, uma doença crônica, por exemplo, um tratamento oncológico, uma pessoa que precisa fazer quimioterapia. A gente sabe que, infelizmente, o câncer é uma doença que se estende, né? A gente tem pessoas que acabam tendo a remissão da doença, mas tem pessoas que ficam anos tratando, né? Então, imagina se cada sessão de quimioterapia que você tiver que fazer, você vai ter que pagar um valor, né? Isso acaba gerando, né, no longo prazo, um montante muito significativo, né, que o consumidor tem que despender, e isso acaba limitando mesmo a possibilidade dele efetivar o tratamento. Dependendo da condição financeira desse consumidor, isso acaba sendo um fator de restrição para ele usar o plano de saúde, sem dúvida alguma, né? Então a gente espera que essa resolução, e isso tinha uma previsão na RN 433 que foi revogada, seria a de excluir as doenças crônicas da coparticipação. Quer dizer, o tratamento crônico, né, por exemplo, tratamento oncológico,
ele tem que ser excluído, né, da incidência de coparticipação, porque assim, isso vai resolver, acho que uns 90% dos casos de judicialização. Se isso acontecer, ou se não for para isentar, que tenha um limite, que haja um limite bem claro de quanto que o consumidor vai gastar, né, em caso de utilização do plano, em caso de efetivação daquele tratamento, para que isso não restrinja, né, e para que a gente sabe, né, o artigo 421 do Código Civil diz que o contrato tem que cumprir a sua função social, né, então, né, a função social do contrato de plano de saúde é justamente efetivar o direito à saúde, possibilitar que o consumidor tenha acesso a serviços de saúde. Tendo a nova regulamentação, e daí você tem uma nova norma que considera abusiva eventualmente uma previsão que está naquele contrato anterior, da operadora vai falar, não, mas essa nova norma não aplica no meu contrato, porque não pode retroagir a lei, mas daí o consumidor já vai falar, não, mas é um contrato contínuo, de renovação continuada, então assim, você tem que aplicar a nova regulamentação, e mesmo que a nova regulamentação não se aplique, só o fato da ANS proibir hoje já mostra que essa prática era abusiva, então você vai ter toda uma discussão para os contratos não adaptados a essa nova regulamentação e que tenham previsões que eventualmente choquem com essa nova regulamentação, né? Que é hoje as coisas que chegam no judiciário. Esse é um bom exemplo. Enquanto você falava aqui, eu lembrei que eu tenho uma tia que passou dos 60 anos e ela justamente tem um plano particular que ela não atualizou, justamente pelo mesmo motivo. Ela teria que passar para um novo contrato com novas regras. Ela vem mantendo esse plano há anos, para não dizer décadas, justamente por essa transição de regulações, legislações que impactaram os novos contratos. E é possível que a gente passe por isso novamente, né? Com certeza. A gente tem ainda muitos consumidores que não têm o contrato, que não é nem adaptado à lei dos planos de saúde, até porque para você adaptar, você tem, né, um reajuste que você vai sofrer na mensalidade, que acaba encarecendo o serviço, né? E tem muitas pessoas que não têm condição. A gente já sabe dos reajustes, né? Eles acabam, né, pesando bastante no bolso do consumidor, e você ainda tem que ajustar mais ainda para ter acesso, né, à nova regulamentação. E também o judiciário tem um entendimento de muitas cláusulas desses contratos antigos, eles violam, por exemplo, o CDC, mesmo que não se aplique a lei dos planos de saúde a esse contrato, por ser um contrato firmado anteriormente à vigência da lei, a gente já tem decisão do STF nesse sentido, né? Mas o CDC, norma de ordem pública, né, aplica. Então, assim, a gente tem bastante jurisprudência considerando muitas das exclusões desses contratos antigos como abusivos, né? E eu acho que o mesmo pode acontecer, por exemplo, nessa situação, no contrato que não esteja adaptado a essa nova resolução, né, mas que você olhando para o CDC e olhando mesmo para a forma como está a regulamentação atual, embora ela não se aplique diretamente, ela dá um indício de que aquela prática é abusiva, né? Sim. Boa sugestão essa sua. Imagino que com aquela sugestão anteriormente que você deu, né, de que os planos não excluam, né, determinados tipos de planos, com franquia, sem franquia, com participação, sem que o usuário tenha a possibilidade de escolher. Eventualmente também versar sobre este tema para que fique claro quais as opções que o consumidor vai precisar ou poder ter à sua disposição, seria algo legal a se considerar também, caso alguém assista aí o Juriscast que esteja tratando dessa regulação, dessa discussão. Fica aí algumas dicas do Dr. Marcos, tá? Bom, Marcos, estou aqui pensando, né, eu trabalho numa empresa de tecnologia com centenas de funcionários e um dos benefícios, né, para a contratação de funcionários é o plano de saúde que a empresa oferece em determinada região. E várias empresas utilizam o plano de saúde como um atrativo para atração de talentos, para retenção de talentos, não apenas como uma política de saúde para os seus funcionários. E uma alteração desse porte pode gerar impactos também, né, nessas empresas que acabam pagando grandes volumes em planos de saúde corporativos. Isso tem um impacto financeiro grande para as empresas, e então essa possível alteração pode gerar, além da insegurança jurídica, também uma insegurança financeira para empresas que são também grandes clientes dos planos de saúde. Considerando que a nossa audiência aqui é composta por muitas pessoas que também trabalham em departamentos jurídicos, o que você
daria ou deixaria aqui de pontos de atenção para essas pessoas que estão ajudando empresas, né? Clientes no mundo corporativo dessa relação, né? Pô, tem algo que eles podem fazer ou a que pontos eles devem estar mais atentos? Onde que você vê que difere um pouco a atuação para quem está nesse polo aí dessa relação? É engraçado você comentando, né, fazendo a pergunta, que aliás é uma pergunta muito boa, muito pertinente, porque é um problema que realmente as empresas enfrentam, um dilema, né? Vou agora, principalmente nas negociações de reajuste, a gente sabe que anualmente, ou às vezes a cada 2 anos, 3 anos, dependendo do contrato, mas normalmente a cada 2 anos, 3 anos, você tem ali, você senta com a operadora para discutir renovação de contrato, né? E nessas renovações, né, com certeza o tema preço está em jogo, né? A operadora sempre quer aplicar um reajuste, a gente sabe que o reajuste dos planos coletivos não tem os limites de reajuste que a ANS aplica para os planos individuais, né? Os planos coletivos eles têm ali o seu reajuste que é apurado com base na sinistralidade e na variação dos custos médicos hospitalares daquela operadora, né? E esse também é um tema bastante importante, né? Um problema bastante recorrente que as empresas enfrentam, os reajustes bastante elevados e não poucas vezes reajustes com pouca transparência, né, que as operadoras aplicam, né? Mas nessas renovações sempre o que está colocado na mesa e aí, vamos colocar uma cláusula de coparticipação no contrato, isso daqui pode me dar um desconto aqui na mensalidade, e normalmente, uma vez eu participei de uma renovação dessa, e a discussão que tinha entre o diretor de RH e o diretor da empresa era, vou colocar aqui uma cláusula de coparticipação, RH, putz, mas isso vai pegar muito mal, o pessoal não vai gostar, vai ficar bravo. Então, assim, é um tema árduo, tá? Que as empresas enfrentam. E por que as empresas, muitas optam por colocar, por exemplo, uma cláusula de coparticipação no contrato? Primeiro porque na negociação do reajuste, a operadora sempre dá essa sugestão, olha, a tua sinistralidade está estourada, você coloca a previsão de coparticipação, isso é uma forma de você conter o uso desnecessário, isso acaba sendo um mecanismo para você conter a sinistralidade e diminuir, né, o uso do plano. Para o operador isso é interessante, né? E a operadora, em contrapartida, fala, se você incluir aqui coparticipação, ao invés de te aplicar 25%, eu te aplico 18%. Sempre tem esse tipo de negociação, né? Então, assim, o que a gente tem que ter em vista, assim, do ponto de vista da empresa, em que medida vale a pena comprar essa briga, que eventualmente pode ser algo que não vai ser bem visto, né, pelos usuários, lá pelos colaboradores da empresa, porque coparticipação não é um tema assim muito popular, a pessoa vai ter que pagar, por mais que seja pouco, né? A gente tem no Brasil essa cultura de que eu quero usar o plano, já que eu paguei a mensalidade, eu não quero pagar mais nada, né? Tem essa cultura. Né, isso é um tema que realmente pode pegar mal, né, mas ao mesmo tempo tem esse efeito de você conter a tua sinistralidade, né? E a gente sabe que um grande desafio que as empresas têm é o reajuste dos planos coletivos, né? Então, pode eventualmente ser um tema interessante, uma forma interessante de administrar um pouco melhor ali a carteira para conter um pouco a utilização do plano e ter uma longevidade maior para aquele contrato. Porque também tem uma coisa, né? A empresa tem que pensar que ela vai ter que continuar tendo possibilidades de oferecer o plano de saúde, né? Dependendo dos reajustes que vão sendo aplicados, isso pode ficar inviabilizar de continuar com aquela operadora e você tem que contratar com uma outra operadora que não vai dar a mesma rede, não vai dar o mesmo serviço, né? Pode cair o serviço, então também pode ser você não colocar com a participação, pode ser um tiro no pé. Então, assim, eu acho que é um tema, sob o ponto de vista, sob a ótica da empresa, que tem que ser visto sobre em que medida isso vai ser útil para que eu consiga conter a sinistralidade do meu grupo, conter os reajustes que vão ser aplicados e conseguir manter um atendimento de qualidade, né, um plano de qualidade para os meus funcionários. Embora não seja realmente um tema muito popular para os colaboradores, né? Mas às vezes o colaborador também não está enxergando o problema que o diretor, né, da empresa, né, o gestor está encarando ali, falando, é melhor eu colocar a coparticipação e conseguir no longo prazo manter o serviço do que eventualmente ter que trocar de operador e cair o serviço. Então tem esse dilema aí para ser tratado. Imagino aqui em várias salas de reunião o diretor financeiro e o diretor de RH se degladiando em discussões nessa linha quando
algo assim acontecer e sabendo que isso acontece, né? A realidade é essa, toda vez que é necessária a atualização do contrato dos planos de saúde nas empresas, essa discussão já acontece. Assim, até linkando com o que eu falei anteriormente, vindo uma regulamentação desse tema, eu espero que a empresa tenha a opção, entendeu? Que não seja algo que venha, entre aspas, virar uma prática, a regra no mercado, né? Para que a empresa tenha a opção de, se quiser colocar coparticipação, colocar, e se não quiser, manter um plano também sem a coparticipação, entendeu? Esse acho que é um grande receio que eu tenho, né? Assim, se vier a regulamentação, se a gente não vai ter uma mudança de chave no mercado, no sentido de que hoje a regra é não ter coparticipação. A gente tem, né, assim, a gente sabe, bom, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, mais da metade dos contratos não tem ainda coparticipação. Pode ser que esse dado esteja errado, mas assim, a grande maioria dos contratos, até onde eu sei, não tem coparticipação. Pode ser que venha virar uma regra ter coparticipação e, na verdade, a exceção é não ter a coparticipação. Então, assim, é um tema... mas eu tenho visto uma movimentação no mercado já de cada vez mais ter planos com coparticipação. Então, o meu ponto isso tem que ser uma opção, né, do estipulante do contrato, de quem vai contratar o plano de saúde, e não virar, né, uma exceção, né, não ter a coparticipação. Para empresas é até mais fácil negociar, porque alguns planos têm contratos de adesão, né? O cliente não discute, não negocia, e por isso é até importante muito importante o apoio, né, de um profissional qualificado, especialista em direito médico ou nesse tipo de relação entre cliente, consumidor e plano de saúde, porque às vezes essa relação ela não é muito justa. Então, dependendo do que for proposto, pode ter de fato grandes impactos para o consumidor, que é a parte aí menos beneficiada nessa história normalmente. Tem um tema que você citou essa palavra, mas eu acho que é legal a gente falar um pouquinho também sobre transparência. Será que há oportunidade para que essa regulação fale um pouco sobre a transparência? Porque, ao meu ver, não há uma transparência, em especial sobre a fórmula do cálculo das renovações, não há transparência em alguns pontos nas listas exemplificativas ou taxativas dos serviços e itens inclusos no contrato. Então, assim, do ponto de vista de transparência, você vê que tem oportunidade dessa regulação trazer benefícios também para essa relação de consumo? Eu acho assim, deveria, né, haver, assim, realmente, eu acho que o tema da transparência, a gente sabe que é um princípio fundamental do direito do consumidor, né, o princípio da transparência nas relações de consumo, e assim, infelizmente a gente tem problemas de transparência no mercado, sem dúvida alguma. Eu acho que o grande problema, a grande questão que hoje a gente tem envolvida nesse tema é o reajuste dos planos coletivos. Acho que esse é o grande tema, esse é o ponto, essa é a ferida que eu gostaria de ver a ANS, né, colocando o dedo. Eu queria ver a ANS regulamentar o reajuste dos planos coletivos. Ela até falou de mudar a regulamentação dos reajustes dos planos com menos de 30 vidas, mas eu acho que a regulamentação tinha que ser mais ampla. A gente tem problemas de transparência nas cláusulas que prevêem esses reajustes, tanto do VCMH quanto de siniestralidade. A gente tem problemas nessas cláusulas. E, principalmente, a gente tem problemas de transparência no banco de dados utilizado pelas operadoras para cálculo desses reajustes. Né? Aqui, no Vilhena Silva, a gente tem inúmeras ações judiciais discutindo reajuste de planos coletivos, em que a gente coloca em xeque justamente a base de dados que as operadoras utilizam, né, para o cálculo do reajuste, e a gente vê que em 80% dos casos a operadora não consegue comprovar a rigidez do reajuste que ela está aplicando no processo. Quando eu falo rigidez, ela não consegue mostrar que a base atuarial que ela está usando é idônea. Então, ela não consegue mostrar que, de fato, aquele reajuste que ela apurou para o contrato é realmente necessário para o reequilíbrio da relação contratual. Porque quando a gente fala do tema reajuste, a grande ideia é ter uma relação contratual equilibrada, ter um plano sustentável.
E as operadoras aplicam o reajuste dizendo, esse reajuste é necessário para reequilibrar a relação. Só que o que eu tenho visto na prática, muitas vezes em planos coletivos por adesão, né? Planos coletivos por adesão são aqueles, né, firmados com administradora de benefícios e com entidades de classe. A gente vê muito problema de transparência no reajuste desse tipo de contrato e também nos planos empresariais, né? Eu acho que esse é um ponto, né? Transparência na base de dados. Eu já participei de negociação de reajuste de empresas grandes em que a gente pede o acesso à base de dados e a gente recebe a resposta de que isso não é possível. Uma vez eu fui negociar um reajuste, eu pedi acesso à base de dados porque eu queria que um médico, auditor, olhasse, né, o que estava ali de gasto, né, para se de fato tudo foi usado, se todos os gastos que estão sendo alegados estão lá descritos, e a operadora negou o acesso. Então, assim, eu acho que esse é um grande problema de transparência que a gente tem, né, e a ANS acho que podia atuar melhor na fiscalização do reajuste dos planos coletivos. Ela colocou em pauta a revisão técnica dos planos individuais. Só que nos planos individuais, esse tema da revisão técnica é uma pauta das operadoras. Elas que querem que seja autorizado esse reajuste técnico, né, que seria a possibilidade da operadora aplicar um reajuste acima, né, do que a ANS autorizou, né, porque a ANS apura o reajuste dos planos individuais. Tem uma resolução, né, da ANS que tem uma fórmula, né, que a ANS utiliza, usando ali a análise das despesas assistenciais, né, e da inflação médica para os planos individuais, e a ANS edita ano a ano o índice máximo que a operadora pode aplicar para os planos individuais e familiares. Para estes, está na pauta da agência aprovar eventualmente um reajuste técnico, seria algo a mais ali que a operadora poderia aplicar, mas assim, a gente tem que ver como isso vai ser regulamentado. Também, assim, eu não sou contra a priori você aprovar um reajuste desse, desde que seja bem regulamentado, desde que seja algo excepcional, desde que seja algo comprovadamente necessário para manter, né, a solvência ali da operadora, né? Agora, para os planos coletivos, o que a ANS está propondo é muito tímido. Eu quero ver a ANS, por exemplo, atuar em apurar se, de fato, nos planos coletivos por adesão, se efetivamente tem negociação de reajuste. Esse é um ponto. Será que as entidades de classe estão tendo oportunidade de negociar os reajustes com as operadoras? Eu nunca vi, eu já pedi em processo para que fosse juntada a ata de negociação do reajuste na entidade de classe, e a entidade de classe se manifesta falando, não houve negociação. Então, assim, esse é um ponto, né? Se não houve negociação, como é que está? Se os beneficiários desse plano estão na mão de quem? Da administradora de benefícios? Muitas vezes a administradora de benefícios é parceira comercial do operador. Então, assim, são temas muito complexos, né? Muito complicados, e que eu vejo que a agência não está de olho, né? Eu queria ver a agência atuar melhor nos planos coletivos por adesão, melhor nos planos empresariais, inclusive nos com mais de 30 vidas, não só nos com menos de 30 vidas, e que esse reajuste técnico dos individuais, se aprovado, que seja algo excepcional, e que não estimule também que as operadoras larguem mão da gestão da siniestralidade da carteira delas, porque assim, isso pode premiar o mau gestor. Quer dizer, o gestor que não soube conter a siniestralidade da carteira, não soube gerir bem ali a carteira dele, e que está com o contrato desequilibrado, com a carteira desequilibrada, vai poder aplicar em um reajuste técnico, e aquelas operadoras que souberam fazer uma boa gestão da carteira não vão poder aplicar. Então, assim, é uma situação que pode estimular ali uma má gestão, né? Então, embora eu não seja totalmente contra esse reajuste técnico, eu tenho, assim, bastante dúvida de como isso vai ser regulamentado, se de fato isso vai ser algo excepcional, se de fato isso vai ser algo que vai, assim, prevenir que operadoras quebrem, que também a gente não quer que a operadora quebre, que isso seria péssimo para o consumidor, e se de fato vai ser algo que vai ser aplicado somente para reequilibrar os contratos, né? Mas a questão da transparência, você vê que ela permeia aí diversos temas, né? E principalmente ali no reajuste dos planos coletivos, acho que é um ponto que tinha que ter uma regulamentação mais incisiva da agência. Legal, adoro fazer o Juriscast, que eu sempre ouço pessoas tão inteligentes falando. Você que está aí do outro lado da tela, ouvindo eu, Dr. Marcos, não sei se assim como eu, mas eu passei agora a ter
outros pontos de vista, isso é muito legal. A gente aprende muito aqui. Muito obrigado, Dr. Marcos. A gente está chegando aí ao final do nosso episódio. Quero pedir para você que está em casa e que compartilhe esse episódio com algum colega que quer saber mais sobre o tema, que usa plano de saúde, qualquer pessoa que você entenda que este episódio pode ajudar, compartilhe com eles e também avalie o Juriscast aí na sua plataforma. Se é de joinha, dê joinha, se é de coração, dê coração, se é de estrelinha, dê 5 estrelinhas. Nos ajude aí a continuar produzindo episódios legais para ajudar mais e mais advogados desse Brasil. E claro, me siga nas redes sociais, @Thiago Facchini, tá? Bom, Dr. Marcos, a gente falou sobre bastante coisa aqui, sobre o que a gente não falou, que você entenda que, poxa, nossa audiência precisa sair dessa conversa prestando atenção a esse item, ou a gente não tocou nesse assunto, mas é legal tocar. O que você percebe que a gente pode complementar a nossa conversa aqui antes da gente chegar ao final dela? Assim, nas questões de saúde suplementar, existem, enfim, diversos temas que a gente poderia tratar. A gente tem a questão das coberturas assistenciais, né, que a gente acabou não falando, a questão do rol da ANS, né, que teve toda aquela discussão, né, sobre o rol taxativo, exemplificativo. Rol taxativo, exemplificativo, se ele é um taxativo, mas com uma taxatividade mitigada ou não, enfim, tem toda uma discussão que eu acredito que ela vai continuar, porque existe uma ação direta de inconstitucionalidade lá no STF, que está com o ministro Barroso, e que vai apreciar a constitucionalidade da Lei 14.454 de 22, né, que foi a lei que acabou regulamentando essa questão do rol da ANS e abrindo ali uma possibilidade de uma interpretação de um rol exemplificativo. Eu acho que essa decisão é uma decisão bastante importante que pode afetar os consumidores, né? E eu espero que seja mantida, né, o texto atual da lei, que eu acho bem razoável. Ela coloca ali que o rol da ANS ele não esgota as coberturas, desde que, né, seja um tratamento que tenha evidência científica ou que seja, ou seja registrado em alguma agência, né, de grande renome internacional. Então, quer dizer, eu acho que o tema está bem regulamentado na Lei 14.454, mas vai ser revisado pelo STF. A gente vai ter que ver em que medida a Corte vai querer editar alguma decisão que restrinja ou que mantenha, né, a lei como está atualmente. Acho que é um tema que assim, ainda não está encerrado, né? A gente precisa ver como vai vir essa decisão. O consumidor tem que ficar atento, porque isso pode efetivamente afetar ali o dia a dia, né, no mercado da saúde suplementar, e que eu acho que é um tema bastante importante. E um último recado que eu gostaria de dar: a agência, né, fez uma audiência pública para debater esse pacote regulatório que a gente discutiu aqui. Eu acho bastante importante o consumidor participar, né, dessas audiências, das consultas públicas, e eu entendo que a participação social é um elemento fundamental, né, para que o consumidor possa contribuir e possa tentar também influenciar a decisão da agência. A gente sabe, né, que existe uma disparidade muito grande de participação entre os agentes regulados, ali, as operadoras, que têm, inclusive, técnicos, pessoas que têm bastante conhecimento da regulamentação e que acabam levando contribuições nesses instrumentos de participação que a agência abre. Essas contribuições muito boas e contribuições bastante técnicas, mas os consumidores têm muita dificuldade de participação. Tanto os órgãos de defesa do consumidor, porque os temas são bastante técnicos, quanto até o próprio consumidor, pessoa física, né? Então, eu acho que é bastante importante que o consumidor comece a prestar um pouco mais atenção nesses instrumentos e comece a participar um pouco mais, né? Inclusive, a ANS abriu a possibilidade até de participação online, né, nessa última audiência pública. E as consultas públicas também são online. Então, acho que é bastante importante o consumidor ficar atento a isso e que participe, né, para que a gente possa ter, né, uma regulamentação que atenda ali os interesses do mercado como um todo, não só das operadoras, mas dos consumidores também, porque ambos são fundamentais. Sem operador e sem consumidor não tem mercado. Legal, meus amigos. Esse é o Dr. Marcos Patulo dando aula pra gente aqui sobre essa relação dos consumidores e empresas com os planos de saúde, intermediada aí por essa possível intervenção da ANS aí, que pode influenciar nesses limites de franquias, coparticipações, etc. Dr. Marcos, finalizando aqui o nosso papo, normalmente as conversas começam aqui no Juriscast, mas não terminam por aqui, então caso alguém da audiência queira continuar
conversando com você ou entrar em contato com o seu escritório, qual é o melhor canal, rede social, site? O que você recomenda para que as conversas continuem além deste episódio do Juriscast com você ou com o seu time? Perfeito. O meu escritório, o Vilhena Silva Advogados, ele é um escritório especializado em direito à saúde. A gente atua, né, em defesa dos consumidores de planos de saúde. A gente está presente em todas as plataformas, nós estamos presentes no LinkedIn, temos canal no YouTube que a gente produz bastante conteúdo, temos o site que está sempre atualizado, todos os dias a gente posta, né, informações importantes e textos de opinião, enfim, entrevistas com os advogados, né, aqui do escritório dão na imprensa. Com certeza aqui o nosso episódio vai estar divulgado também no nosso site, então o site é bastante importante. A gente tem o Instagram, né, @VilhenaSilva, né, que tem bastante coisa interessante. Eu também tenho o meu Instagram, @MarcosPatulo, quem quiser me seguir, fica à vontade, a gente também posta bastante coisa. E é isso, eu acho que a gente, assim, quase em todas as plataformas a gente está presente e com material bastante interessante nessa área. Legal, doutor Marcos, muito obrigado pela presença, pela disposição e gentileza de compartilhar aí conosco o seu tempo e, acima de tudo, o seu conhecimento. É uma vida para adquirir todo esse conhecimento. Você está aqui ajudando a gente no Juriscast, compartilhando esse conhecimento a multiplicá-lo para mais pessoas e que façamos assim um ecossistema jurídico cada vez mais próspero para todos nós. Muito obrigado, tá? Não, eu que agradeço, foi um prazer imenso poder conversar sobre esse tema, que eu sou apaixonado, saúde suplementar, então realmente assim, foi um prazer muito grande. Eu gostaria de agradecer novamente o convite e me colocar à disposição futuramente, caso ache interesse em outros temas, né, envolvendo o mercado da saúde suplementar. Eu estou à disposição e muito obrigado. Imagina, muito obrigado a você. Sem você não teria episódio, né? Não teria toda essa aula que você nos deu. E sem você aí do outro lado na audiência também não haveria nem propósito para a gente produzir a cada quinta-feira um novo episódio do Juriscast. Então a você aí da audiência, advogados, advogadas, amigos, estudantes de direito, consumidores que também têm interesse aqui na temática, muito obrigado por acompanharem sempre o Juriscast às quintas-feiras, muito obrigado mesmo. Obrigado por fazerem essa gentileza de compartilhar esse episódio com seus colegas, assim a gente ajuda mais gente. Então copia esse link aí no YouTube, no Spotify, seja onde for, copia, manda para algum colega que vai aprender com a gente também. E para finalizar, muito obrigado a você que acompanhou este episódio até o final. Dessa forma a gente segue fazendo a nossa parte na transformação desse ecossistema jurídico, tá bom? Muito obrigado então a cada um de vocês que nos acompanha, que nos acompanhou até o final deste episódio do Juriscast. Nos vemos quinta-feira que vem em mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até lá e tchau. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.